Olá, irmãos, irmãs, bem-vindos ao nosso podcast. Hoje nós vamos ver um tema muito especial. O CEAP, chamado, missão, uma nova cultura. E graças ao Senhor pelo CEAP, essa ferramenta que o Senhor deu para nós, o Senhor tem usado de forma poderosa. E hoje nós vamos tirar algumas dúvidas, até quebrar alguns conceitos que com os anos acabaram sendo criados, e nós vamos ver dentro dessa ferramenta do CEAP, ver como funciona, também ver a experiência que muitos tiveram com o CEAP. E para isso, eu estou aqui, meu nome é Rafael Costa, né? Aqui está o Valmor, do interior de São Paulo, também o Vilmar, aqui da igreja em São Paulo, o Francisco, todos os irmãos cooperam na obra do Senhor aqui na região 8, e estamos também com o Jones. O Jones coordena o CEAP São Paulo, que está situado aqui em Jundiaí, e também cuida do aperfeiçoamento de todos os colportores que vão para as missões no exterior. E nós queremos ter uma conversa com vocês hoje, bem profunda sobre o CEAP. Você que é pai, você que é mãe, talvez já tenha passado na sua cabeça, no seu coração, algumas coisas como: meu filho precisa ir para o CEAP, mas ele vai estudar, ele vai para a faculdade, o que ele vai aprender no CEAP? O que ele precisa mesmo ir? O que vai acontecer no CEAP com ele? Então, hoje o Senhor vai dar oportunidade para a gente ter comunhão sobre isso, e todas essas coisas vão ser enfrentadas, tá bom? Vamos aproveitar e o Senhor abençoe cada um de nós. Jones, fala pra gente um pouquinho o que é o CEAP, como é o CEAP, a estrutura do CEAP, como que vocês, né, têm trabalhado no CEAP. Fala um pouquinho pra gente. Amém. Falando um pouco sobre a sigla, né? CEAP é Centro de Aperfeiçoamento para a Propagação do Evangelho, né? E o objetivo, né, do CEAP é a formação de missionários. Amém. E com foco em Mateus 24:14, que é Sim. pregar o Evangelho do Reino em toda a terra habitada. Amém. Então, resumindo assim, né, o CEAP ele é essa ferramenta que Deus hoje tem usado, né, na vida da igreja, expandindo o seu reino, né, seu Evangelho em toda a terra, né? Amém. O CEAP em Jundiaí, o CEAP São Paulo, que está em Jundiaí, ele tem... Fala um pouquinho da estrutura e do dia a dia do CEAP ali, como é que vocês vivem ali, o que vocês estão fazendo ali, qual é o seu envolvimento lá? Fala um pouquinho para os irmãos. O CEAP já tem um ano em Jundiaí? Fez um ano. Um ano já? Fez um ano agora em agosto, né? Creio que o Francisco pode me ajudar um pouquinho com essa questão da estrutura, né? Então, o nosso dia a dia, né, do CEAP é um viver de consagração. As pessoas que estão fazendo parte do CEAP, né, todas elas têm isso no seu coração. Estão ali para viver um período de consagração ao Senhor e também à sua palavra, né? Então, todo o nosso viver, né, dentro do CEAP, ele está pautado na palavra, né? Desde quando o CEAPista acorda, ele já acorda ouvindo a palavra, né? O despertador do CEAP é a palavra, né? Sim. Nós temos uma TV grande, né? Uma caixa de som, às vezes 6:30 da manhã, 7 horas, dependendo, né, ali da demanda do dia, né? É o nosso horário de acordar. E o CEAPista já entra com esse coração, essa cabeça, né, de que a palavra de Deus é o seu sustento. Amém. Né? Então, logo cedo, nós temos um momento já muito forte de grito de guerra, de imersão na palavra, oração, comunhão com o Senhor, né? Logo após esse momento, o CEAPista vai tomar um belo café da manhã, graças ao Senhor, o Senhor ter nos dado, né, boas condições, né, no CEAP, de servir um bom café da manhã para o CEAPista. Depois desse momento, temos a imersão, né, ultra refinada, que a gente entra mais na palavra. Passamos ali um período de 1h30, 2 horas, né,
fazendo imersão, compartilhando, interagindo, câmara de energização entre os ceapistas junto conosco, a palavra ali vai jorrando luz, né? Graça, e todos se envolvem muito forte, né, com a palavra nesse momento. Depois desse momento, né, alguns já saem, né, para a pregação do Evangelho, né, que é a colportagem, eu posso orar por você, aqui nas cidades ali na micro-região, outros vão para cidades mais longínquas, né, e outros ficam na base, né. Então, todas as atividades do CEAP, quem cuida é o CEAPista. Né? Então, né, a cozinha, né, a jardinagem, limpeza, né, de toda a estrutura do CEAP, é o CEAPista que é responsável. Né? Quem não sabe vai aprender a fazer. Vai aprender a fazer, entendeu? É uma escala, assim? Como Sim, todos os dias, né, tem uma escala, um rodízio entre eles. Né? Então, isso gera no coração do CEAPista e também uma questão mesmo até de caráter, sim, né? Sim. Gera responsabilidade. Com certeza. Né? De repente, às vezes a pessoa teve, né, um bom viver e talvez até os pais nunca se preocuparam com isso, né? E quando chega no CEAP, eles aprendem a ser responsável, né, pelo seu quarto, pelos seus pertences, pelas suas coisas. Isso traz para a pessoa um senso muito forte de responsabilidade, né? Então, é uma transformação que a gente percebe, né, isso na vida deles. Né? E uma outra coisa que nós presenciamos muito forte, isso me deixa muito grato, né, de estar há 10 anos servindo na ferramenta do CEAP, desde 2015, né, eu e minha família, né, nós estamos consagrados a servir ao Senhor dentro do CEAP. Né? Então, sempre fizemos questão de morar dentro do CEAP, ter esse convívio, né? Os meus filhos, a minha esposa, eles convivem com os CEAPistas, né? Meu filho gosta muito de estar com os irmãos, minha filha, minha esposa. Até mesmo hoje, até uma briga lá em casa para tirar minha esposa lá de dentro do CEAP, né? Que ela gosta de estar servindo, estar junto ali com os irmãos, com as irmãs, né? E é o ponto do amor reverente que é desenvolvido no coração dos irmãos. Né? O amor reverente à palavra. Né? Conforme o irmão Pedro tem mostrado, né, em Isaías 66:2, né? Que é a pessoa que Deus olha nessa terra, é alguém que ama a sua palavra. Né? Palavra que sai da sua boca. Né? Então, isso dentro do CEAP é uma coisa muito evidente. Né? Às vezes, os irmãos que chegam lá não tinham no seu hábito, né, no seu viver, no seu dia a dia, esse despertamento em amar a palavra profética. Né? Palavra que Deus está falando com a igreja hoje. Né? Então, isso é uma coisa muito especial, né, para nós. E é daí que entra a transformação, né? De todos aqueles que passam pelo CEAP. Né? Aqueles que realmente dedicam o seu coração à palavra, entendem a preciosidade que é a palavra de Deus hoje, né? Falar da igreja. Transformação assim é 100%. Amém. Né? Então, se eu não sei cozinhar, eu vou aprender lá? Vai aprender. Vai aprender a fazer um arroz, fritar um ovo. Né? É bom que o CEAP cuida do lado espiritual, mas também cuida do lado humano, né? Exato. Ensinando questão de caráter, você cuidar das suas coisas, saber arrumar sua roupa, né? Exato. Arrumar sua cama. Acordar no horário. Exatamente. Servir em coordenação com outras pessoas, fazer limpeza. Isso tudo faz parte da formação de um caráter cristão também, né? Exato. Exatamente. Acho que o CEAP essencial é caráter, né? Transformação do caráter. Como um exército, né? Sim. Tem a coisa na hora certa, né? Tem essa unanimidade com todos, um ajudando o outro, né? Agora, Jones falando, né? Acho que o Senhor deu um presente para nós, porque nunca tivemos um CEAP com essa estrutura. É verdade. Nós temos CEAP que tem 12 mil metros quadrados, né? Atualmente está com 40 pessoas, né, que pode estar hospedando, ou está fazendo CEAP, mas estamos fazendo um refeitório, em cima seria mais ou menos um auditório, né, vamos dizer, mini auditório, embaixo com 5 suítes, que cabe mais 30, e depois uma cozinha fantástica, que dá para cozinhar o quê? Cozinha. Quantas pessoas? Uns 200, 300? 300 pessoas. 300 pessoas.
Tá, cozinha profissional mesmo, tá para alimentar, né? Porque nós também temos que alimentar bem a nossa física, né? Não somente espiritual, né? E vamos logo, em seguida, a segunda etapa, vamos fazer um alojamento para 80 pessoas, tá? No total, nós temos capacidade para 150 pessoas. Uma estrutura... O senhor deu presente. Excelente. Né? Excelente. Hoje, então, cabe 40 pessoas com a estrutura que tem. Tem, mas até no janeiro nós vamos poder terminar mais 30 pessoas que pode também estar fazendo... Então, a partir de fevereiro, nós teríamos 70 vagas no ocupadas. SEAP aproximadamente. Exatamente, 70 pessoas. O Johnny, eu só fiquei com uma... Talvez você precise deixar claro lá. É muito legal que você tenha a tua família lá, você tem uma quase jovem já, né? Uma adolescente quase jovem, tem um filho pequeno lá, que convivem ali naquele ambiente. Como que eu, se eu fosse o pai em dúvida, e ter uma filha, como que é o ambiente entre menina ou jovem, homem e mulher dentro do SEAP? Como que é essa separação? Como que vocês lidam com isso lá? Não, graças ao Senhor, né? Isso aí é uma coisa bem, podemos dizer assim, né? Bem vigiada, né? Nós temos a ala, né, masculina e a ala feminina, né? Então nós temos uma irmã, né, já madura, que cuida da ala feminina, e temos um irmão que cuida da ala masculina. Eu, junto com a minha esposa, a gente faz a coordenação geral, né? Muito bom. Então sempre estamos, né, sempre observando tudo, né? Qualquer coisa que acontece, é de praxe, quase todos os dias nós temos uma reunião com todos, né, explicando, deixando bem claro, qualquer evento que acontecer, a pessoa tenha segurança de vir falar com a coordenação, né? Seria monitor, né? Exato, né? Até mesmo, né, essa questão das irmãs, né, das mulheres, a gente sempre tem um cuidado a mais, né? Deixamos sempre bem claro que qualquer evento, qualquer situação, tenha a liberdade de vir conversar conosco. A minha esposa também hoje, né, me ajuda bastante, né, lá dentro do SEAP, cuidando desse ambiente, né? Até mesmo, né, irmão Francisco, recentemente nós estamos tendo a preocupação de monitorar todo o nosso espaço do SEAP com câmera, né? É um projeto muito bem elaborado, profissional, né? Para melhorar a nossa segurança, né? Ali dentro do ambiente, né? O Jones, e a idade para se frequentar o SEAP? Normalmente. Acima de 18 anos, né? Formou, né? Completou 18 anos, já está apto para ingressar no SEAP. Tá. Fala um pouquinho sobre a alimentação, como é que é a alimentação no SEAP, café da manhã, almoço, janta. Deve ser bom, porque você já viu se a pista macho? Não, tudo feliz? Tudo feliz? Tudo forte, feliz. O exemplo está aqui, né? Mas o irmão Pedro tem me ajudado a procurar. Não, a alimentação é muito bom. De vez em quando eu vou lá, eles fazem uma banquete, tá? Sim, né? Nós procuramos, assim, como está, né, sendo gravado, né? O café da manhã, né, nós sempre costumamos ter uma dieta, né? Um dia é pão, né, pão caseiro, né, a gente compra de um irmão, né, junto com uma fruta, né, café com leite e chá. Outro dia é cuscuz com ovo, mais uma fruta, e café com leite e chá. Outro dia é um mingau de aveia com batata doce. Olha. E sempre acompanhado com a fruta, né? O almoço, a gente sempre uma proteína, né? Às vezes é frango, às vezes é uma linguiça, às vezes é carne, arroz, feijão, salada e às vezes um legume, né? Mas o básico, né, do SEAP é esse, né? Eu perguntei isso porque acho importante, como a gente está se dirigindo também aos pais, né? Eles conhecerem a estrutura, Claro. a estrutura física, né, que nós temos no SEAP São Paulo, que fica na cidade de Jundiaí hoje, para ficarem tranquilos. Tem um bom alojamento, tem um bom coordenador, uma família que cuida, né? Você, sua esposa, seus filhos moram lá. Exato. Tem também uma boa alimentação. Então, assim, para os pais que
que tenha alguma preocupação de enviar seus filhos, nós também queremos tranquilizá-los. Né? Nesse podcast aqui, um dos objetivos é esse, tranquilizar o pai. Sim. Saber que seu filho vai estar sendo bem cuidado, Seguro. bem alimentado, aprendendo questão de caráter, serviços e mais importante do que tudo isso, a palavra de Deus sendo inoculada né, no interior dele, para a formação da sua pessoa, né? Formação do seu caráter também. Exato. E, enfim, da sua atividade pós-CEAP também. Isso, né? Isso que você está falando, irmão Valmor, né? Esse dia nós recebemos uma visita de uma pessoa que não reúne conosco e queria conhecer, né? O CEAP lá, e chegou lá, olhou, entrou, né? Viu tudo e saiu, né? Falando, olha, local limpo, organizado, comida boa e pessoas satisfeitas, né? Pessoas alegres, né? Essa foi a impressão, né? A impressão que ela, dela. Acho que um ponto a mais também que a gente percebe convivendo com os CEAPistas e também com os adolescentes aqui, o desenvolvimento deles, né? Sim. Eles muitas vezes chegam muito tímidos, né, Exato. quieto. E a gente tem filhos assim dentro de casa muitas vezes, né? Sim. E os CEAP eles acabam se soltando, né? Porque na convivência com outros, trabalhando e tal, eles avançam, né? Exato, né? E uma coisa, isso é até é sobrenatural, né? Porque o CEAP recebe pessoas até de nacionalidades diferentes, né? Sim, isso também. E culturas, né? E todos convergem ali para ter um viver com um único propósito, né? Então isso não é uma coisa tão simples, né? Mas é isso que nós estamos presenciando, né? Que as pessoas começam a conviver, esse relacionamento com a palavra, esse convívio, realmente traz um ambiente de unidade, né? E de propósito, e ajuda ela a realmente quebrar algumas barreiras, né? Sim. Que desde a infância vem trazendo, vem carregando aquilo, né? E no CEAP, né? Isso aí, graças a Deus. Essa questão de relacionamento é muito importante, né? Eu acho que você conviver também com diferentes culturas, né? Porque no CEAP você tem a oportunidade de conviver com pessoas de outros países, né? E aí isso também ajuda na formação da pessoa. E o objetivo que nós temos, né, com esse podcast aqui, até falando para os pais, é quebrar paradigmas. Exato. Entendeu? Se tem algum conceito, alguma preocupação, que os pais possam ficar tranquilos, né, e enviar seus filhos para o CEAP, né? E assim, sem perder de vista que a missão do CEAP é formar um missionário, formar um colportor, Soldado, né? formar um soldado de Cristo. Né? Independentemente de depois ele seguir a carreira de um missionário, de um colportor, ou ingressar numa faculdade, mas ele vai sair com o espírito de um guerreiro, né? Com espírito de missionário, para, ainda que ele trabalhe, constitua família e assim por diante, ele vai sempre saber qual é a sua missão, sua identidade, né? Eu sou um soldado de Cristo aqui. Exato. Né? A minha missão aqui, como um advogado, um engenheiro, um médico, etc., é pregar o evangelho do reino. Isso, né? Bom, mano, é importante você ter mencionado isso. Acho que tem muitos pais que têm preocupações, né? Tem, né, alguns receios e é uma boa oportunidade para a gente ajudar, né, nessa questão. Muitos têm receio, né, de que os filhos indo para o CEAP, será que eles vão largar os estudos? Será que eles vão, né, deixar a carreira? Né, acho que é uma boa oportunidade para a gente falar disso, né? Você, o Vilmar, né, podiam desenvolver um pouquinho mais isso, né? Falar um pouquinho para os pais, né, como vocês estão fazendo, especialmente nessas questões, né? Essas dúvidas, esses medos que os pais têm de enviar os filhos para o CEAP, né? Eu vou falar assim, de coração mesmo, né? Nós precisamos mudar a cultura com respeito ao CEAP e ao envio dos nossos filhos para o CEAP. Meus filhos já são adultos, são casados, mas se eu tivesse filhos hoje, na idade de 15, 16, 17 anos, já terminando o ensino médio, né, vamos dizer assim, que é a idade já para eles irem para o CEAP, a minha preocupação seria hoje se eles não fossem para o CEAP. Por quê? Porque depois que o filho ingressa na faculdade, vem muitas ideologias da faculdade que pode, inclusive, enfraquecer sua fé. Exato, Né? exato. Tudo aquilo que você ensinou em casa, você, pai, mãe, tudo que nós ensinamos para os nossos filhos em casa, depois
pode se perder ou se esvaziar na faculdade. Então eu acho importante haver uma mudança de cultura entre nós, especialmente os nascidos em casa, né? Aí está até falando aquela questão de Abraão, dos 318 homens com quem ele venceu aquela batalha, foram com os nascidos em casa. Então, se hoje nós buscamos missionários, buscamos seapistas lá fora, e temos que buscar, os primeiros a fazerem os SEAPs têm que ser os de casa, os nossos filhos, né? Quem tem netos, seus netos, nossos sobrinhos e assim por diante, né? Então, o meu encargo é realmente falar para os pais, né? Envie seu filho para o SEAP. Né? Terminado o ensino médio, independentemente de depois ele cursar uma faculdade, não precisa se preocupar com isso, entendeu? Se você quer que ele curse uma faculdade, se ele quiser cursar, ele vai cursar a faculdade, mas ele vai com outro espírito. Ele vai vacinado, inoculado, com muitas coisas que pode na faculdade contaminar e enfraquecer ele na fé, né? Sim. É isso. Esse termo que se usou, vacina. Então, pai e mãe não precisam ficar preocupados com isso. Vocês viram o Jones explicando aqui, a infraestrutura é muito boa, a comida é muito boa, né? A convivência com os outros, inclusive gente de outros países, jovens de outros países, isso vai fazer com que seu filho se desenvolva mais. Eu até brinco com o Francisco, a gente sempre comenta que é melhor que qualquer estágio do mundo você passar no SEAP. Então, não vou mandar meu filho, que eu quero que ele faça algum estágio antes, ou passe em algum lugar antes, tal. Não, é SEAP. SEAP ele é preparado para isso. Tem um aspecto espiritual, mas tem todo esse aspecto que a gente explicou aqui. Meus 3 filhos, eu tive a bênção de mandá-los para o SEAP antes de entrar na faculdade. Amém. Por isso que é uma vacina, né? Tem uma sobrinha também que a gente conseguiu fazer isso, e hoje tem um sobrinho em Portugal, né, que estava num momento de indecisão, vou fazer vestibular, não vou fazer. Não, vai primeiro pro SEAP, porque é uma proteção para o nosso filho. Amém. Né? Imagina o que ele vai enfrentar na faculdade. Irmãos, é muito difícil a faculdade hoje. É muito difícil. Ele vai ser bombardeado com só coisa negativa. Então é muito importante, isso que o Valmor falou, ele está vacinado. Exato. E se por acaso ele quiser ser um missionário, amém. Ele pode ser missionário na Ásia, na África, nos Estados Unidos, na Europa ou no Brasil. Mas deixa ele decidir, deixa o Senhor falar com ele, né? Sim. E às vezes a gente fica muito protegendo o nosso filho, mas quer proteger teu filho, coloca no SEAP. É o contrário. Sim. Né? É É o inverso, é o contrário. Isso mesmo. Então a gente fica, não, SEAP não, quero que ele seja médico, seja dentista. Deixa ele decidir depois. Primeiro dá uma vacina, Sim. vacina nele, né? E sem falar que ao fazer o SEAP, ele pode também depois fazer uma missão lá fora. Isso. Não é? Tem tantos jovens aí, daqui a pouco nós vamos ver alguns testemunhos de que serviram na África, serviram na Ásia, serviram na Europa. Você vai aprender uma língua, aperfeiçoar uma língua, entendeu? Isso. E vai desenvolver cada vez mais o seu espírito missionário, que na Isso. verdade é a nossa função. Antes de sermos qualquer coisa, nós somos missionários. Missionários. Não é? Amém. O Vambur, eu estive recentemente com o Francisco no Japão. Quando eu vi aquele jovem fazendo grito de guerra em japonês, eu me emocionei. Em japonês, ele está lá 2 meses, ele estava lá 2 meses fazendo grito de guerra em japonês. Que oportunidade esse jovem teria aqui no Brasil? Exato, né? Eu acho que, Não tem, é ou não é? falando do SEAP, né? Acho que a gente aprende que a gente não consegue aprender na faculdade. Ah, não. Tá? É uma decisão da vida que ele está tomando que pode ser mais importante de todas. Isso. Ele pode estar estudando na faculdade, fazendo o primeiro ano, aí depois segundo ano não sabe se será meu vocação. Aí segundo ano muda para outra área. Terceiro ano muda. Aí sai da faculdade e continua estudando. Não tem paz, não tem alegria, não sabe qual que é realmente, se o que é isso, assim, carreira, que isso que você está querendo, né? Mas se a gente fazer um SEAP, você vai falar para você, vai ter um chamamento, né? Se você quer ser missionário, né? Você vai chamar você.
Com certeza, né? E você vai decidir uma decisão que jamais você conseguiria decidir estudando, indo na faculdade. Não é que é para não ir na faculdade. Se tem possibilidade, se quer fazer faculdade, pode fazer, mas antes, acho que tem que ser alguma coisa obrigatório fazer CEAP, como Amém. alistar no exército, né? Sim, Hoje sim. nós todos somos esses nascidos de casa, esses Amém. 318 homens que o Senhor está chamando Amém. cada um de nós, né? Amém. Isso mesmo. É nesse Amém. ponto aí, né, acrescentar que no CEAP nós temos aula de idioma, né? Isso. Nós É estamos aqui em Jundiaí, né, investindo bastante no inglês, né? Então, como que hoje, né, está funcionando, né? O jovem, né, entra no CEAP, ele passa 6 meses, né, aqui conosco. Depois de 6 meses, ele faz uma missão no exterior, né? Que é uma nova ferramenta que a obra hoje tem, que é o SIM, né? Centro Internacional de Missões, né? Então, ele tem essa experiência fora, né? Como o irmão Pedro tem orientado. Depois que ele tem essa experiência no exterior, ele decide. Pelo menos né? um ano, né? Pelo menos um ano, né? Claro. De consagração, né? Experimentando essa experiência do exército do Senhor, né? Depois ele vai decidir com o Senhor se ele vai seguir numa carreira profissional, Amém. ou se ele vai se tornar um missionário, né? De tempo integral, né? Agora, a grande diferença é isso que o irmão Valmor falou. A pessoa recebe por toda a sua vida um espírito evangelístico. Isso né? mesmo. Isso faz uma diferença tremenda Sim, sem na dúvida. vida da pessoa pelo resto da vida. Verdade. E você sabe, lembrando do exemplo de Ana, né, que gerou Samuel, não foi? Que era uma mãe que era estéril, né? E ela orou, o Senhor ouviu sua oração e deu um filho para ela. O que ela fez? Ela consagrou seu filho. A mãe consagrou seu filho. Então, assim, importante, as mães, né, principalmente as mães que se preocupam mais com os filhos, né, dentro de casa, o filho às vezes mais apegado à mãe, a mãe mais apegada ao filho, né? Eu gostaria de falar para as mães, né, da igreja, de considerar essa questão de Ana. Tomar como exemplo a atitude de Ana, que quando Samuel adquiriu uma determinada idade, ela foi consagrar Então ele. já tinha CEAP naquela época. Pois é. Samuel já foi para o Pois é. CEAP. A melhor coisa que nós podemos fazer pelos nossos filhos é consagrá-los ao Amém. Senhor Amém. desde Amém. a mais tenra idade. Amém. Né? Mas quando chegar na idade aí de ir para o CEAP, fazer o CEAP, pelo menos dar um ano para o Senhor. Né? Amém. Senhor, amém. Quero Amém. aproveitar um momento e chamar para a nossa conversa uma família muito especial, Sim. a família do irmão Luciano, né? Eles são ali de Brasília e queria chamar eles para a nossa conversa. Luciano, a irmã Dorothy, bem-vindos. A gente queria ouvir um pouco de vocês, né? Vocês têm 2 filhos, né? Então tiveram experiência de ter filhos indo para o CEAP. Como é que foi a experiência de vocês? Como é que foi a experiência familiar de vocês de ter enviado os filhos? O que vocês sentem, experimentaram e vivem hoje com relação a isso, né? Fala um pouco pra gente. Amém. Amém. Amém, irmãos. Jesus é o Senhor. Bom, quando eu e Dorothy, nós começamos a reunir, éramos jovens, nós casamos a vida da igreja, e quando nós nos casamos, irmãos, a Dorothy, ela decidiu ser tempo integral com os meninos, né? Primeiro, nós tivemos o Gabriel, hoje ele tem 23 anos, e depois o Senhor nos deu a Mariana, ela tem 20 anos, e a Dorothy sempre foi uma mãe de oração, né? Como o irmão Amor acabou de falar de experiência de Ana, né? E nós sempre levamos a vida da igreja muito a sério, né? E procuramos criar nossos filhos dentro dessa visão que a gente ganhou, né? Nós dois também fizemos CEAP há 25 anos, né? Quando começou aqui em Brasília, nós tivemos a experiência de fazer o curso bíblico, né? Nós somos a 4ª turma, né? Hoje acho que está na 34ª turma, e o Senhor nos deu essa experiência. Então, em 2021, o Gabriel queria fazer faculdade em Portugal. Olha como é que foi a situação. E lá ele ia ficar na casa de irmãos que havia lá na cidade do Porto, né? Então o irmão Josman, ele me pediu que o Gabriel tivesse uma passagem pelo CEAP de pelo menos um mês, né? Antes de ir para lá,
dentro desse contexto que os irmãos já falaram, né? Acabou que o Gabriel ficou aqui no Brasil mesmo, fez faculdade, ele entrou na faculdade aqui no Brasil, ele foi para o CA, ficou um tempo, entrou na faculdade, fez o primeiro semestre, depois voltou, parou a faculdade, ele ficou 1 ano e meio, né? Durante 1 ano e meio ele serviu, viajou muito aqui no Brasil e teve experiência, esteve na África do Sul, né? E o Gabriel, ele se formou esse ano, né? Tem 2 meses que ele se formou. E o Senhor, irmãos, foi maravilhoso em toda essa experiência, né? A Mariana terminou o ensino médio em 2022 e ela foi para o CEAP de férias, né? O Gabriel orando, a minha esposa orando, eu também. E ela foi para ficar 1 mês, em janeiro de 2023. Nós estamos em novembro de 2025 e até hoje ela está no CEAP. Então, voltou no CEAP, né? E a Mariana, uma coisa, irmãos, que eu queria encorajar os pais a investir em línguas, né? Na aprendizagem de mais um idioma, né? Então, a Mariana está indo ano que vem para a 5ª viagem dela, 5ª missão, né? Ela teve por 2 vezes na África do Sul, 2 vezes na Coreia do Sul. E ela, o Guilherme, né? Tem a história do Guilherme, o Senhor também, né? Ela conheceu o Guilherme, estão noivos. Então, a nossa experiência é totalmente, irmãos, a questão de nosso desejo também é de que eles estivessem no CEAP antes de ir para a faculdade, né? Amém. Ó Senhor Jesus, como é muito gratificante, né? Porque antes da Mariana ir para o CEAP, eu fiz uma oração e a oração de Ana, né? Consagrar os filhos ao Senhor. E eu fiz uma oração, e essa oração foi antes mesmo, ela estava no 3º ano. E a minha oração, eu nunca esqueci, eu pedi para o Senhor, né? Eu falei, Senhor, que a Mariana venha fazer o CEAP por 1 ano. E que ela venha fazer essa melhor escolha. E o tema da oração foi já agradecendo ao Senhor, crendo que a Mariana ia escolher fazer o CEAP. E eu orei assim, irmãos, obrigada, Senhor, pela melhor escolha que a Mariana fez de fazer o CEAP. Amém. Quero te louvar e te agradecer pela melhor escolha da vida dela. Amém. Venha abençoá-la em toda a sua vida, dando para ela total prioridade para te servir. Santificado seja o viver da Mariana, que a cada dia ela venha andar e viver em teus caminhos. Amém. Ó Senhor Jesus, eu fiquei muito feliz, irmãos, porque antes mesmo da Mariana ir para o CEAP, o Senhor, ele honrou o coração da gente aqui, né? Porque o Gabriel também, ele também tinha essa vontade, que ele já estava no CEAP, queria que a irmã estivesse lá. E ela escolheu ir para o CEAP. Então, isso realmente é uma experiência que eu encorajo os pais, né? Que libere seus filhos, porque é a melhor coisa. Antes de ir para a faculdade, é a melhor coisa eles irem para o CEAP. Amém. 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 O que que... Deixa eu também, perguntar irmão, para sim. vocês. O que que mais impressionou vocês na mudança nos filhos de vocês depois que eles passaram para o CEAP? Né? Vocês tinham um filho, uma filha, que estavam dentro de casa, e aí eles de repente vão para o CEAP. O que que mais impressionou vocês na mudança deles, no período que eles passaram no CEAP para depois? Fala um pouquinho para a gente disso. Amém. Bom, irmãos, naquela experiência, né, da vida da igreja antiga, eles iam para as reuniões, eles, né, serviam, né, lá no serviço de música e etc. Mas durante a semana eles estavam envolvidos com as atividades da escola, né? Então, o que mais mudou, o que mais me impressionou, hoje é o engajamento deles no Evangelho, né, na comportagem, né? O Gabriel teve uma experiência, irmãos, que quando ele voltou para a faculdade, ele saía das aulas dele todos os dias e ele dedicava 1 a 2 horas de comportagem em algum shopping aqui perto da nossa casa, né? Então ele teve essa experiência de que quando ele voltou para a vida secular dele, né, na faculdade, ele não perdeu o espírito evangelístico, como o irmão Jones falou, né? Então isso ele ganhou muito, né? Sim. Então a Mariana também, né, o espírito evangelístico dela. Então quando ela está aqui em casa, né, volta da missão, ele serve normalmente aqui, então são capitães aqui na nossa região, na casa de adolescentes, cooperando com a nossa localidade e com a micro-região e a região.
Então, o que mais me impressionou, irmãos, foi o engajamento que eles têm hoje com a comportagem, com a pregação do Evangelho. Né? Amém. Amém. Também aspectos humanos, né? Assim, irmãos, quando esses jovens vão para o exterior, eles têm experiências lá de gestão de pessoas, gestão financeira, cuidar de si mesmo, coisas assim que eu acho que nenhuma faculdade de relações exteriores daria essa experiência para eles. Exato. Verdade. E eu percebi assim uma mudança muito, assim, eles são jovens comprometidos, né? Eles participam de todos os serviços. O Gabriel, ele vai dormir ouvindo as mensagens, acorda, casa de adolescente. Então, assim, eles têm um comprometimento com a palavra do Senhor. Eles perceberam que não é de brincadeira, eles levam tudo a sério mesmo. Então, essa foi a mudança que a gente viu, né? Esse comprometimento, o engajamento, tudo isso pelo Senhor. O irmão até começou falando do amor, né, que nós temos pelo Senhor. Então, eu vi isso neles também, eu estou vendo isso neles. Amém. Irmãos, e a experiência também de Mateus 6, né, de buscar o reino, em primeiro lugar, a sua justiça, e todas as coisas vão ser acrescentadas. Né? Amém. Então, eu sei que os pais têm essa preocupação, né? Eu lembro de um dia ter tido uma comunhão com o irmão Francisco ali, sobre a Mariana, né, como é que ia fazer depois das missões e tudo. Mas o Senhor vai trabalhando em todos nós, né? Trabalha neles, trabalha nos pais também. Amém. Então, Amém. irmãos, fiquem tranquilos, o Senhor cuida dos nossos filhos. Amém. Vocês podem ter certeza, se nós honramos o Senhor, buscamos o reino, o Senhor vai cuidar de todas as coisas. Amém. Os nossos filhos vão ser direcionados em todas as áreas da vida deles. Amém. 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 Francisco, fala um pouquinho da importância do SEAP, a importância estratégica do SEAP para as missões, Sim. tanto no Brasil como no exterior, né? Fala um pouquinho da importância do SEAP nesse aspecto, né? Sim, realmente, SEAP forma um comportor missionário, né? E eu vejo a experiência dos que foram para o exterior, o Luciano acabou de falar também, não tem um preço que pague para aprender. Na faculdade não ensina isso. Pode ser que ensina teórica, mas não é na prática, na realidade, na prática. Então, todos que estão fora, experiência de missões exterior, que seja 6 meses, 1 ano, eles estão realmente se tornando uma pessoa maduro. Amém. Tá? Apesar das idades, todos jovens, né? 19, 20, 21, mas se você conversa com eles, eles são muito maduros, né? Porque eles estão aprendendo dia a dia de um lugar, cultura diferente, costume diferente, né? Mas que estão lá batalhando como um guerreiro, né? E estão aprendendo. Não é você estar num lugar, quando você está morando de um lugar que você está olhando só aquele pedaço de céu, né? Irmão Dong tinha costumado falar, né? Embaixo do poço, só está olhando aquele céu, aquele tamanho. Não é isso. Você consegue ver, né, o mundo. Tá? Você consegue aprender. A gente tem que aprender, né? Como é que são as pessoas, né? E consegue ver a carência que eles têm. Isso. Né? Nós temos foco, nós temos objetivo. Amém. Aí você vê as pessoas, estão todo mundo perdidos. Amém. Né? Eles sentem isso. Né? Então, acho que é muito bom a pessoa fazer SEAP e ser um missionário que possa, Amém. comportor, né? Que possa ser mandado para o exterior. Amém. Né? Nosso foco, a gente, assim, Ceará é grande, falta trabalhadores. Tá? A gente está se formando, se mobilizando. Segunda fase, nova gestão, nova... sabe, essa estrutura de SEAP para formar o soldado de Cristo. Amém. Né? Precisa, é muito grande. Sim. Né? Todo o continente, se a gente está, todo o continente da África, da Ásia, da Europa, é muita trabalhador que falta, tá? E a gente vê que esses missionários comportores não tem preço que você consiga, né, pagar, né? Acho que esse é foco principal e ficar engajado mesmo, sabe? Que o que você quer, né? Ser feliz não é você
ter tudo, né? Pode ser que você já tenha tudo, mas não tem nada, né? Mas ser tudo é ter o Cristo no seu coração. Amém. E viver por Cristo, né? Amém. Isso que ensina, né, os ceapistas se tornar missionários. Amém. Amém. Senhor Amém. Jesus. É, Amém. mesmo na diversidade que eles têm, principalmente países asiáticos lá, eles são muito felizes, né? Não, Você olha para eles felizes porque com tudo aquilo que está acontecendo, eles estão passando o evangelho lá na Ásia, né? Então é algo maravilhoso, né? E eles vão vencendo essas barreiras, né? Barreiras de língua. O não em coreano deve ser mais difícil que o não em português. No quanto mais dificuldade, mais pressão, a gente amadurece mais rápido. Claro, é isso aí. Nós estamos indo já caminhando pro final, mas antes a gente queria ainda conversar com a Mariana, com o Gabriel e também com o noivo da Mariana, né, o Guilherme. O Guilherme e a Mariana vão casar logo, né? Estão preparando as coisas e queria ouvir vocês, né? Também a experiência tanto da Mariana quanto do Guilherme e também do Gabriel, né? Como foi a experiência de vocês de fazer o SEAP? O que o SEAP plantou em vocês que está sustentando vocês até hoje? Tem alguma experiência que vocês queiram contar, né? Queria ouvir de vocês. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém, irmãos. Essa pergunta é muito boa porque realmente o que nos sustenta até hoje, né? E para mim, irmãos, foi entender a proximidade da volta do Senhor. Quando eu fui para o SEAP, né? Numa questão prática, eu nasci na vida da igreja, servia todos os finais de semana na igreja, terminei o ensino médio e minha visão era já ir para a faculdade, né? Mas eu não entendia realmente a proximidade da volta do Senhor. Amém. Que foi a primeira coisa que o SEAP que até hoje me sustenta, né? Quando a gente está nas ruas, perseverando, quando a gente está até hoje nas missões, né? Quando nós lembramos que o nosso foco é trazer o Senhor de volta, isso nos sustenta, né? Amém. E o que o SEAP nos dá também, irmãos, ele me trouxe essa identidade, né? Eu descobri a minha identidade no SEAP. Amém. Não de ser apenas um jovem que me preocupa com as minhas coisas, né? Mas, igual o irmão Pedro tem falado atualmente, né? Descobrir esse leão em nós, né? E como Amós 3 fala, né? Rugiu o leão, quem é que não temerá? Falou o Senhor, quem não profetizará? Então, irmãos, nós profetizamos nas ruas. Nós temos essa comissão de profetizar, né? E isso me lembra, irmãos, de uma experiência, né? Igual o irmão acabou de comentar, na Coreia o não é diferente, né? E o que sempre me trouxe, né, nessas missões, reportagem na Ásia, na minha primeira vez na Ásia, que foi a primeira equipe, nós estávamos na reportagem perseverando, né? Num lugar de atuação novo. E lá estava eu e minha dupla, a Brenda, né? Irmãos, o dia inteiro nós oramos, tentando orar pelas pessoas, falando, né, em inglês, em coreano, e estávamos sendo muito rejeitados, principalmente pelos muçulmanos, muitos budistas, muçulmanos, né? E eles não só rejeitavam a gente, como eles também queriam discutir com a gente sobre também, né, o que a gente estava fazendo lá, né? Qual o propósito disso, de você abordar alguém e perguntar se pode orar por alguém. Irmãos, quando nós sabemos a nossa identidade, nós não ficamos fracas, né? Eu lembro que aquele dia nós perseveramos tanto que levamos tantos nãos de muçulmano e faltava apenas 15 minutos para terminar a reportagem. Eu e a Brenda lá tinha que encontrar com a equipe. E eu lembro que a última pessoa que nós abordamos, irmãos, a gente poderia ter desanimado, acabado já o dia, aceitado essa condição, mas, né, no SEAP a gente sempre aprende esses princípios, né, de perseverança, de comprometimento, cumplicidade. Sim. Então, forja o nosso caráter também de ser uma pessoa mais resiliente, né? E principalmente nas missões nós vivemos essa prática do que nós aprendemos no SEAP. Amém. E nesse dia, irmãos, a última pessoa que nós abordamos foi um muçulmano. Ele não só aceitou a oração, como ele levou a gente para um restaurante, que era o restaurante dele, e quem trabalhava nesse restaurante eram todos muçulmanos, e eles aceitaram a oração e levaram um combo, né? Eles levaram 5 kits, presentearam todo o restaurante, né? Os funcionários. Eu lembro que isso na Ásia, irmãos, para acontecer é somente por meio da palavra. Amém. Amém. E quando nós temos esse leão em nós, nós deixamos rugir, né, essa identidade mesmo. Amém. De um jovem que comportou, que prega o evangelho, nada nos abala e o Senhor faz a obra, né? Em qualquer lugar, não só no Brasil, mas na Ásia, na Europa.
Então, é uma experiência que me toca muito, irmãos, de realmente nós sabemos a nossa identidade. Amém. Né? Na minha experiência foi na missão, mas para outros jovens pode ser na faculdade, né? Pode ser no seu trabalho também. Mas, ó Senhor Jesus. Amém. 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 Senhor Jesus, eu e a Mariana, a gente teve a experiência junto, né? A gente foi para o CEAP na mesma época. Eu sou de Fortaleza, mas eu fui enviado para o CEAP Brasília, né? E o irmão Rafael me fez uma pergunta muito forte, né? Que fez eu refletir muito, que foi o que é que o CEAP plantou, né? No seu coração, que está fazendo você perseverar até hoje. E eu lembro da minha experiência e foi a questão de reconhecer o enviado de Deus. A questão de acompanhar de perto a palavra fez com que eu fosse transformado, né, de dentro para fora. Primeira vez que eu assisti a live, era uma live de quinta-feira, ali eu não acompanhava, né, de perto as lives, eu não sabia o que era, eu não conhecia muito o irmão Pedro, mas assim que ele começou a falar, mesmo sem eu saber nada, o meu coração começou a arder. Amém. E ali o Senhor já colocou o sentimento que era Ele mesmo falando, né? E aí, todos os dias, o CEAP nos ajudava a acompanhar de perto a live no horário certo, domingo, sempre no horário certo, de quinta-feira, sempre no horário certo, de sábado. E isso fez eu queimar meu coração por cada vez mais acompanhar de perto a palavra. Amém. Quando a gente acompanha mesmo a palavra profética, essa palavra faz arder o coração, ela coloca encargo no nosso coração. Amém. E até mesmo muda o nosso caráter. Quando a gente está no CEAP, né, tem a questão do caráter, mas quando a gente vê só uma caminha bagunçada, antigamente a gente podia deixar, né? Questão de jovem e de adolescente. Mas com a palavra no coração ardendo, a gente já fica olhando assim, não, a gente tem que ajeitar, questão de caráter, questão de ser soldado do reino, né? Ó Senhor Jesus, então essa questão de acompanhar, né, de perto a palavra, fez até hoje eu perseverar na missão, né? Então todo dia a gente tem que ter esse comprometimento, eu tenho que ter esse comprometimento de acompanhar de perto a palavra do Senhor, porque sem a palavra, né, o povo se corrompe. E amém. Compartilhando sobre experiências, quando eu fui para a África do Sul, eu não sabia muito do inglês, né? Então, quando eu abordava a pessoa, eu falava assim, ó, can I pray for you em português, em inglês? Tipo, eu posso orar por você em inglês e português misturado? Ela falava, não, pode ser. Só que, irmãos, eu não orava nada em inglês, eu só falava in the name of Jesus, amen. Eu orava tudo em português, só que quê? Palavra profética. Então, quando eu orava a palavra profética, eu tive uma experiência muito interessante com uma moça, que eu orei tudo em português, e ela ficou muito surpresa. Ela olhou para mim assim e falou, você falou tudo que eu precisava. Tinha o Google Tradutor, né, do nosso lado, né, o Davi, ele me ajudou, mas eu orei só em português, e ela falou que eu orei tudo que ela precisava. O que é isso? Só a palavra profética que faz esses milagres, né? E isso, ela levou a palavra, ela deu o contato, ó Senhor Jesus. Então, a questão de acompanhar de perto, de depender da palavra, plantou isso no meu coração, que fez perseverar até hoje na missão. Amém. Amém. Amém, irmãos. Bom, eu sou Gabriel, né, aqui de Águas Claras, né, como meu pai falou. De fato, eu tive essa experiência de ter cursado a minha faculdade, né, o meu primeiro semestre aqui de maneira remota, aqui na minha cidade, e tranquei, e depois eu ingressei no CEAP, né. E ali, irmãos, nessa experiência, o que de fato o CEAP, ele conseguiu, o que eu ganhei, né, de maneira profunda, essa responsabilidade, essa identidade, né, eu como a parte forte da igreja que luta pelo reino do Senhor, aonde eu estou. Então, como os irmãos falaram, né, tem muitos jovens que eles vão ter o chamado de servir integralmente ao Senhor, sendo aperfeiçoados no CEAP, mas também tem jovens, que no caso foi a minha experiência, que eu tive que continuar a minha faculdade para exercer a minha profissão, era a direção que o Senhor estava dando, né, através dos irmãos responsáveis que de maneira muito adequada estavam me orientando, né, no meu CEAP aqui em Brasília. E ali, durante esses 12 meses, né, eu fui aperfeiçoado na constituição da palavra, na pregação do evangelho pela comportagem. E ao final do meu CEAP, eu tive que voltar para a faculdade de maneira presencial, né, após a pandemia. E ali, irmãos, eu vi quanta diferença fez eu ter, de fato, assim, permanecido nessa esfera que o CEAP proporciona, né? Que, de fato, irmãos, a palavra, ela é uma vacina celestial contra as ideologias soltas desse mundo, né? E ali na faculdade, o ambiente era totalmente esse. Pessoas com ideias muito diferentes, nunca era falado sobre o nome do Senhor. E ali, se eu não tivesse feito o CEAP, eu teria me perdido, né? Porque antes de eu iniciar a minha consagração,
O meu primeiro semestre foi esse, eu ficar profundamente questionando ao Senhor, né? Senhor, qual é o meu propósito de vida? O que que eu devo fazer como cristão? E essas perguntas foram sendo respondidas ao longo do meu CEAP, né? Que é onde eu estou, sendo na minha faculdade, ou agora eu, né, exercendo a minha profissão como profissional aqui na minha cidade, né? Eu posso continuar pregando o evangelho pela comportagem, por oportunidade. E compartilhando uma experiência especial que eu tive, foi que no meu último semestre de faculdade, eu sempre tive muito contato com os meus professores, mas sempre de maneira profissional e acadêmica, nunca falando do Senhor, né? E aí o Senhor me incomodou, né? Falando que de fato a gente tem que ser como um cavalo selvagem, né? Não ficar com medo de errar, mas tomar posse, né? Tomar posse da palavra que a gente tem e pregar o evangelho para as pessoas, né? Aí eu, de maneira muito tímida, mas também com coragem no Senhor, né? Perguntei se eu podia orar pelos meus professores. Eles aceitaram e, de fato, era o meu professor de filosofia, né? Uma matéria muito difícil, né? De pessoas serem abertas ao evangelho do reino, né? Porque estão muito ligadas às doutrinas desse mundo. E ali, irmãos, ele ficou com a palavra profética na mão, através dos kits. E isso tudo, essas experiências de ter a ousadia, de ter essa, de fato, essa determinação de lutar pelo reino do Senhor, foi na esfera do CEAP que eu aprendi. E ali eu fui transmitindo também, de fato, né, muita segurança para os meus pais, que eu no CEAP, o Senhor dá toda a direção. Para os jovens que têm um chamado claro para fazer as missões de maneira integral, e também para mim, né, como jovem, que eu continuo de maneira híbrida, né, servindo ao Senhor ativamente na minha localidade, usando todas as ferramentas, né, com a pregação do Evangelho, e também exercendo a minha profissão, né. Então, o CEAP marcou para mim isso, né, essa minha identidade como, de fato, Sião, né, um membro do corpo de Cristo que luta pelo reino do Senhor. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bom, Gabriel. Graças ao Senhor. O Gabriel, o que que você diria para um jovem hoje que está em dúvida se faz ou não faz o CEAP nesse próximo ano agora? Olha para a câmera e fala para eles olho no olho. Ó Senhor Jesus. Bom, jovem, se o Senhor está te dando um chamado, o que você tem a perder? De fato, o Senhor está te dando a oportunidade de você ser um vencedor hoje, no estado de vencedor agora. Então, essas dúvidas é o inimigo tentando tirar você do seu propósito, né? Mas o Senhor está te dando tudo, todas as ferramentas, tudo que ele precisa para você experimentar essa nova vida. Então, de fato, né, como o irmão Pedro tem falado nas mensagens, né? Se a gente só ficar na nossa vidinha, na nossa manutenção, a gente tende a desaparecer. Mas o Senhor te convida para você ter coragem e mudar de vida, dar para essa nova vida celestial com o Senhor. Então, essa seria a nossa direção, né? Pra gente trabalhar. Ó Senhor Jesus. Nós estamos já bem na reta final. Queria pedir para os irmãos que estão aqui falar em uma frase, né? Para cada um de nós nos despedirmos de quem está ouvindo, né? Uma mensagem final para quem está ouvindo a gente. Tá bom? Valmor, você não quer começar? Começo. Vou usar a palavra que a Mariana usou. Não perder a identidade. Isso. Onde quer que nós estejamos, não perder a nossa identidade e a convicção da nossa missão. Isso. E o CEAP faz isso. Incute essa identidade e essa missão em nós. Amém. Amém. A minha mensagem é assim: escolhe a bênção. Amém. Manda seu filho para o CEAP. Amém. Amém. Eu tenho 9 netos, então estou orando, eu e minha esposa, os 9 ir para o CEAP. Fazer um CEAP. Tem mais 2 sobrinhos netos dele. Então, tem 11 que eu estou orando, eu e minha esposa, para ir para o CEAP. Se o senhor não voltar até lá, né? Amém. Amém? Eu quero escolher a bênção. Francisco Amém. vai fazer um alojamento só para os seus netos. Vai ter que aumentar o CEAP, Francisco. Eu acho que... Pode falar. O Senhor está chamando para a CEAP, né? Esses nascidos de casa, 318 homens, Amém. para lutar contra 4 reis, que eu acredito que é o mundo, tá? Verdade. Então, acho que considere, ore diante do Senhor, Amém. tá? Para poder lutar, né, nesses últimos tempos, tá? Isso vai ser uma decisão mais importante da sua vida. Amém. Amém. Também eu toco nesse ponto, que o CEAP, ele nos revela a nossa verdadeira identidade. Amém. Que é ser um soldado de Cristo aqui na terra, né? Lutando pelo reino. E é o que o irmão Pedro tem falado, né? Deus está formando, eu gosto muito dessa palavra que o irmão Pedro fala, né?
um exército fabuloso, né? Aqui na terra, Amém. lutando pelo reino do Senhor. Amém. 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 Para os jovens que estão acompanhando, queria dizer para você, a hora é agora. Amém. O Senhor está chamando você, se o Senhor tocou você nesse podcast, Amém. queria que você tomasse uma atitude, tomasse uma decisão e falasse com os irmãos e consagrasse o seu tempo para o SEAP. Para os pais, eu queria dizer que o SEAP não rouba nossos filhos. Amém. Ele devolve para o Senhor. Amém. Então está na hora da gente confiar no Senhor. Amém. Deixar nossos filhos na mão do Senhor, que é das mãos de quem nós os recebemos. Amém. O Senhor abençoe todos vocês. Ficamos por aqui. Jesus é o Senhor. Amém. Amém.